Eu sou Daniel e tinha 21 anos quando a coisa mais horrível da minha vida aconteceu. Estava no auge da minha juventude, prestes a me formar na faculdade de biologia, com grandes planos para o futuro. Até aquela viagem para a Floresta Negra, tudo era normal. Eu era cético, nunca acreditei em lendas, contos de terror ou no sobrenatural. Eu era prático, racional, sempre buscando explicações científicas para tudo. Mas o que eu vi, o que eu vivi naquela floresta, mudou a minha vida para sempre. Até hoje, 10 anos depois, ainda luto para entender. Ainda me pergunto se eu poderia ter feito algo diferente. Talvez você, ao ouvir isso, possa se perguntar o mesmo. Mas saiba que uma vez que você começa a ouvir, não há volta. Tudo começou com uma expedição de campo, parte do meu último ano de curso. Eu e mais 4 colegas estávamos em uma viagem organizada pela universidade, explorando a biodiversidade de uma das florestas mais antigas da Europa, a Floresta Negra, na Alemanha. Um local conhecido pela sua fauna e flora exuberantes, mas também por suas lendas sombrias, transmitidas de geração em geração. Quando chegamos à vila próxima à floresta, os moradores pareciam distantes, como se não gostassem da nossa presença. Mas ignoramos isso, pois estávamos lá a trabalho, não para interagir com os locais. Um deles, porém, nos alertou. Cuidado com as sombras na floresta. Nem tudo que vive lá é natural. Era um velho, de rosto enrugado e olhos penetrantes. Parecia carregar o peso de séculos de conhecimento. Léo, um dos meus colegas, e sempre o mais cético, riu e disse que ele estava apenas tentando nos assustar. Claro, todos nós rimos junto. Passamos o primeiro dia coletando amostras e explorando a borda da floresta. A vegetação era densa e a luz do sol mal conseguia penetrar as camadas de folhas. As árvores gigantescas pareciam vigiar nossos movimentos, mas nenhum de nós deu muita importância a isso. Estávamos imersos em nossa pesquisa, encantados com a biodiversidade ao nosso redor. No segundo dia, decidimos nos aventurar mais fundo. Foi quando começamos a perceber que algo estava errado. Os animais que havíamos visto no dia anterior desapareceram. Não havia pássaros, insetos ou o som característico da vida selvagem. Apenas o silêncio, um silêncio tão profundo que me fazia arrepiar. Mas continuamos, ignorando a sensação estranha que tomava conta de nós. Caminhamos por horas até encontrar algo que parecia uma clareira antiga, escondida pelas árvores. No centro da clareira, havia uma cabana de madeira, desgastada pelo tempo, com janelas quebradas e uma porta que pendia de uma dobradiça enferrujada. Algo sobre aquela cabana nos fez parar. Devemos entrar? Perguntou Marina, uma das minhas colegas, com uma mistura de medo e curiosidade. Por que não? Disse Léo, já caminhando em direção à porta sem esperar resposta. Contra o meu instinto, o seguimos. A cabana estava escura, úmida e cheirava a mofo. Havia marcas estranhas nas paredes, símbolos que eu nunca tinha visto antes, gravados na madeira. Um círculo com runas que eu não conseguia decifrar, mas que faziam meu estômago revirar só de olhar. O que será que é isso? Marina perguntou, passando a mão por um dos símbolos. Provavelmente alguma brincadeira dos moradores locais, Léo respondeu, sempre tentando desdenhar qualquer coisa fora do comum. Foi então que ouvimos um sussurro, baixo, quase inaudível, vindo de algum lugar dentro da cabana. Todos ficamos imóveis, tentando identificar de onde vinha. O sussurro se intensificou, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo, mas em uma língua que nenhum de nós conhecia. Vamos sair daqui, eu disse, sentindo o pânico começar a tomar conta de mim. Mas antes que pudéssemos nos mover, a porta da cabana bateu com um estrondo. Sozinha. Léo tentou abri-la, mas era como se estivesse trancada por dentro. O sussurro agora era um grito ecoando por toda a cabana, fazendo com que o chão sob nossos pés tremesse. Marina gritou, apontando para o círculo no chão. Estava brilhando com uma luz fraca, mas crescente, como se algo estivesse ganhando vida sob nós. As runas nas paredes começaram a pulsar, e foi aí que eu soube que estávamos em sérios problemas. O que está acontecendo? Léo gritou, tentando forçar a porta, mas não havia saída. Foi então que vimos. No canto da cabana, uma figura começou a se formar, como uma sombra que se materializava no ar. Era uma mulher, mas seu rosto estava deformado, como se estivesse corroído pelo tempo. Seus olhos vazios e frios nos encaravam com uma malícia indescritível. Saiam. Saiam da minha floresta. A voz dela era um sussurro rouco, como se não fosse usada há séculos. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia pensar. Aquela coisa diante de nós não era humana. Não era nada do que eu já tinha visto.
E de repente a luz do círculo se apagou. Silêncio voltou, mas a figura ainda estava lá, parada, nos observando. Léo tentou correr para a janela, mas algo o impediu. Era como se o ar ao redor dele tivesse se solidificado. Ele caiu no chão, sufocando, e nenhum de nós podia fazer nada. Tentamos gritar, mas nossas vozes não saíam. Era como se o próprio ar tivesse sido drenado da cabana. Eu sabia naquele momento que não sairíamos vivos dali. Então, como num estalo, tudo voltou ao normal. O ar estava de volta. O círculo apagado e a porta da cabana entreaberta. Léo, pálido e ofegante, conseguiu se levantar. Sem trocar uma palavra, corremos para fora da cabana, sem olhar para trás. Quando finalmente chegamos à vila, já estava anoitecendo. Estávamos em estado de choque, sem saber o que dizer ou fazer. Decidimos nunca mais falar sobre o que aconteceu naquela floresta. Mas no fundo, sabíamos que aquela coisa ainda estava lá, nos esperando. A viagem acabou, e voltamos para nossas vidas normais. Mas eu nunca consegui esquecer. Às vezes à noite, eu ainda ouço sussurros. Quando fecho os olhos, vejo o rosto deformado daquela mulher, e sei que de alguma forma ela ainda está comigo onde quer que eu vá. Agora, te pergunto, você acredita em bruxas? Eu não acreditava, mas depois daquela noite, eu não tenho mais tanta certeza.